E se eu te dissesse que o mundo antes do dilúvio não era apenas um lugar antigo, mas um verdadeiro campo de batalha espiritual entre o bem e o mal? Que segredos sombrios e proibidos se escondem nas páginas esquecidas da história da humanidade? Que tipo de seres habitavam a Terra naquela era ancestral? E mais importante, o que levou Deus a decidir recomeçar tudo do zero? Prepare-se para mergulhar em uma jornada que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a nossa compreensão espiritual. Neste vídeo, vamos explorar os registros misteriosos do período antediluviano, as criaturas colossais chamadas de Nefilins, a sabedoria proibida trazida por anjos caídos, a decadência da humanidade, a tecnologia que não deveria existir, e o juízo divino que selou o destino de uma geração inteira. Se você acha que conhece a história do dilúvio, este vídeo vai expandir seus horizontes. Capítulo 1. A sombra sobre a terra. No início, tudo era perfeito. O Criador olhou para sua obra e viu que era muito boa, mas algo mudou. Uma sombra caiu sobre o mundo. Uma influência invisível começou a se espalhar, sutil no começo, mas com efeitos devastadores. A Bíblia nos alerta. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Essa corrupção era profunda. Não era apenas moral ou social. Era espiritual, biológica, estrutural. A natureza da humanidade foi distorcida, como se uma infecção espiritual tivesse alterado o código da criação. Os homens viviam séculos. Adão viveu 930 anos. Matusalém, o mais longevo, 969. Imagine uma mente com quase 1000 anos de aprendizado e observação. Agora imagine essa mente sendo instruída por seres caídos, anjos rebeldes, portadores de uma sabedoria celestial corrompida. A combinação era explosiva. Capítulo 2. Os Nefilins, gigantes de dois mundos. Em Gênesis 6:4, somos apresentados aos Nefilins, os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Mas quem eram eles de fato? Segundo o livro de Enoque e outras tradições antigas, esses gigantes eram o resultado da união dos filhos de Deus, anjos caídos, com as filhas dos homens. Esses seres celestiais quebraram a barreira entre o espiritual e o material, tomando esposas humanas e gerando uma raça híbrida. Não eram simples humanos, eram colossos, gigantes, monstros. Esses nefilins dominaram o mundo antigo, com força sobrenatural. Inteligência acima da média e aparência temível, assumiram o controle de nações, exigindo adoração como deuses. Muitos estudiosos acreditam que esses seres inspiraram as antigas mitologias sobre titãs e semideuses. Seu legado foi o terror, o caos e a subversão total da ordem divina. Capítulo 3. A ciência proibida dos anjos caídos. Mas os anjos caídos não vieram à Terra apenas para satisfazer seus desejos. Eles trouxeram consigo conhecimento, sabedoria celestial deturpada, segredos que não pertenciam à humanidade. O livro de Enoque descreve como esses seres ensinaram os humanos a forjar espadas, a criar escudos, a fabricar remédios e venenos. Introduziram a astrologia, a leitura dos astros, a feitiçaria, o uso de cosméticos para sedução e manipulação. Até técnicas de aborto foram ensinadas. O conhecimento, quando corrompido, torna-se arma. Civilizações antediluvianas podem ter alcançado um nível tecnológico inacreditável. Existem lendas de cidades perdidas, como Atlântida, com avanços que rivalizariam com a nossa era moderna. Teriam eles manipulado o DNA, criado seres híbridos, alterado o clima? As ruínas megalíticas espalhadas pelo mundo sugerem que algo grandioso e esquecido aconteceu no passado. Capítulo 4. A queda total da humanidade. Com poder e conhecimento nas mãos erradas, o declínio foi inevitável. A humanidade mergulhou em trevas. As cidades tornaram-se centros de idolatria, violência e perversão.
Homens e mulheres vendiam suas almas por glória. Os gigantes reinavam como deuses cruéis, sacrificando inocentes e promovendo rituais sangrentos. A Bíblia registra que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6:5. Não havia mais inocência. Até os animais haviam sido corrompidos. Experimentos proibidos misturavam espécies. Criaturas abomináveis surgiam, meio homem, meio besta. A terra, antes lar da vida, tornou-se um palco de aberrações. Capítulo 5. O último homem justo. No meio desse caos, havia um homem diferente, Noé. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Gênesis 6:9. Em um mundo dominado por sombras, ele era luz. Sua linhagem permanecia pura, não contaminada pela corrupção genética dos anjos caídos. Deus escolheu Noé para preservar a criação. E com um comando divino, Noé começou a construir a arca. Um projeto monumental, com medidas específicas feita para resistir ao maior cataclismo da história. Mas não era só um navio. Era um símbolo de esperança, de obediência, de redenção. Durante 120 anos, Noé pregou, clamou pelo arrependimento, advertiu sobre o juízo, mas foi zombado, ignorado, ridicularizado pelos próprios vizinhos. Para eles, o mundo parecia invencível. Os gigantes eram seus protetores, os anjos caídos, seus mestres, o pecado, sua rotina. Capítulo 6. O juízo de Deus. E então o céu escureceu, a terra tremeu, as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Choveu durante 40 dias e 40 noites. Mas não foi uma chuva comum, foi uma purificação, uma limpeza total. A arca se fechou. Lá fora o mundo gritava, implorava. Mas era tarde demais. A justiça de Deus havia chegado. O dilúvio não foi um acidente geológico, foi um ato divino. Um julgamento contra uma geração que brincava de ser Deus, que pervertia tudo que era sagrado. A água cobriu tudo, dos montes mais altos às cidades mais imponentes. Os gigantes, os reis, os sábios corrompidos, todos pereceram. A terra ficou em silêncio, e apenas a arca flutuava sobre o caos. Capítulo 7. As lições esquecidas. A história do dilúvio é mais do que um evento do passado. É um alerta para o futuro. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Estamos repetindo os mesmos erros? Hoje, brincamos com o DNA. Criamos inteligências artificiais que imitam a mente humana. Manipulamos o clima, cruzamos fronteiras éticas em nome da ciência. A corrupção espiritual retorna em novas formas. A idolatria mudou de rosto, mas permanece viva. Mas a arca ainda está aberta. A salvação ainda está disponível. Podemos escolher ser como Noé. Podemos resistir, manter nossa fé, proteger nossa casa espiritual. Ser vozes no deserto, mesmo que ninguém escute. Deus busca corações íntegros, e Ele promete que, mesmo em meio ao caos, haverá um remanescente. Conclusão. O mundo antediluviano não é apenas uma lenda distante. É um espelho sombrio, um reflexo do que podemos nos tornar quando nos afastamos de Deus. Você está preparado? Está construindo sua arca espiritual? Está ouvindo a voz de advertência? Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade e inscreva-se no canal para mais conteúdos que exploram os mistérios da Bíblia e da história esquecida da humanidade. Comente aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo os dias de Noé novamente? Que sinais você vê ao seu redor? Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.